Vamos lá então, iniciando o nosso trabalho de hoje, o livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, psicografia do Chico, capítulo número 19, Dominação Telepática. Lembrando que nós estudamos no nosso capítulo anterior, no capítulo 18, apontamentos à margem, né? Bom dia, Gilda, quanto tempo? Apontamentos à margem. André Luiz, então, saindo lá do trabalho de passes, junto com Hilário e com Aulus, eles foram então para o salão principal observando o trabalho feito por Dona Ambrosina, né, aquela médium que recebia, através da psicografia, orientações de vários espíritos, né, em trabalho de esclarecimento, de amparo, né, aos encarnados lá presentes. Eles então enviavam essas comunicações orientando as pessoas que pediam, solicitavam ali orientação do plano espiritual para o enfrentamento das dificuldades que viviam no seu dia a dia, tanto para elas como para pessoas distantes. E o trabalho então, né, as observações de André Luiz e Hilário junto a Aulus e ao irmão Gabriel, que era o orientador espiritual da instituição, girou em torno exatamente disso, né, das orientações que chegavam do plano espiritual e o efeito que isso provocava sobre as pessoas que estavam ali presentes, né. Então Hilário perguntou da eficácia dessas orientações e Aulus então explicou que os espíritos fazem a parte deles trazendo uma orientação, mas todo o trabalho de resolução é da parte dos encarnados. Que existe, né, uma viciação da nossa parte, imaginando que os espíritos fazem tudo, né, toda a parte pesada do trabalho, resolvem todos os nossos problemas, problemas esses que nós mesmos criamos, né. Então, Hilário gostaria, né, que essas mensagens tivessem um efeito imediato e um efeito definitivo sobre as pessoas. E aí então Aulus comentava que infelizmente não é assim que acontece, e que muitas dessas orientações acabam sendo frustradas, né, porque os encarnados não tomam as iniciativas. Foi observado também o caso de uma senhora que foi atendida e ela solicitava a comunicação do filho desencarnado, que havia desencarnado pelo suicídio e se encontrava numa situação muito difícil. E aí então a comunicação não veio, mas o atendimento foi feito pelos espíritos através da aplicação de passes, né, principalmente pelo irmão Gabriel. E foi explicado então que, embora aquilo que ela pediu não tenha sido realizado, ela foi atendida de alguma forma. E aí depois no final, bom dia, embaixador, depois no final o irmão Gabriel psicografou através de Dona Ambrosina falando sobre a mediunidade, a importância da mediunidade, o objetivo da mediunidade, de comunicação com o plano espiritual, de orientação para aqueles que precisam, mas sem descartar a importância do trabalho por parte dos encarnados para conduzir suas vidas de modo mais equilibrado e buscar soluções que desejam, né? Então os espíritos estão ali nos ajudando nesse trabalho, mas nós não podemos transformar a mediunidade num recurso miraculoso que vai resolver todas as nossas dificuldades, né? E esse, infelizmente, é o entendimento que nós temos aqui como encarnados a respeito da mediunidade. Por isso que muitas pessoas vão a um centro espírita, muitas pessoas vão a outras instituições que trabalham com mediunidade, pedindo que os espíritos abram seus caminhos, que os espíritos resolvam suas dificuldades, afastem ali os seus dissabores e tudo mais. E aí então, infelizmente, muitos espíritos acabam prometendo que tudo isso vai ser resolvido, né? Mas a importância da orientação é dizendo, olha, então primeiro precisa rever suas atitudes, precisa tomar algumas decisões importantes, mas isso cabe a você. E aí então as pessoas que recebem uma orientação como essa acabam ficando bastante desapontadas, né? Então esse capítulo 19 girou em torno dessas observações. Capítulo 18. No capítulo 19, Dominação Telepática. Diz aqui então André Luiz: dispunhamo-nos à despedida, quando simpática senhora desencarnada abeirou-se de nós, cumprimentando o assistente com respeitosa afetividade.
Aulus incumbiu-se da apresentação. É a irmã Teonília, uma de nossas diligentes companheiras do trabalho assistencial. A nova amiga correspondeu-nos às saudações com gentileza e explicou ao nosso orientador o objetivo que a trazia. Contou então que a Nésia, devotada companheira da instituição em que nos achávamos, sorvia o fel de dura prova. Além das preocupações naturais com a educação das 3 filhas e com assistência imprescindível à mãezinha doente, em vésperas de desencarnação, sofria tremenda luta íntima, de vez que Jovino, o esposo, vivia agora sob a estranha fascinação de outra mulher. Esquecera-se, invigilante, das obrigações do santuário doméstico. Parecia de todo desinteressado da companheira e das filhas, como que voltara às estroinices da primeira juventude, qual se nunca houvesse abraçado a missão de pai. Dia e noite deixava-se dominar pelos pensamentos da nova mulher que o enlaçara na armadilha de mentirosos encantos. Em casa, nas primeiras atividades da profissão ou na via pública, era ela, sempre ela, a senhorar-lhe a mente desprevenida. Transformara-se o mísero num obsediado autêntico, sob constante atuação da criatura que lhe anestesiava o senso de responsabilidade para consigo mesmo. Não poderia Aulus intervir? Não seria justo afastar semelhante influência, como se extirpa uma chaga com o socorro operatório? Então, analisando aqui a circunstância, nós vemos aqui, né, uma situação em que é contextualizada na década de 1950, portanto, né, nós tínhamos aquela estrutura familiar baseada no provedor e a mulher ali com atitudes, né, no lar, trabalhando ali para coordenar a educação dos filhos, a manutenção da casa, ou melhor, o funcionamento da casa, enquanto que o homem tinha a responsabilidade do provimento financeiro, né? Então aqui nós vemos que a mulher, então, a esposa Dona Nésia, era então, via, né, o marido num caso de infidelidade e também, da mesma forma, deixando de cumprir com as obrigações do lar. Então era uma época bastante dramática, né? Hoje também nós encontramos, infelizmente, mas naquela época a mulher era completamente dependente do marido e tinha que aceitar situações dessa natureza. Então é uma situação muito diferente daquela que nós temos hoje, né? Assim, em termos de submissão da mulher com relação ao marido, pela necessidade do suporte financeiro, pela criação dos filhos que cabia à mulher naquela época, naquela educação. Então hoje nós temos uma situação diferente, né? Então essas questões são tratadas, digamos assim, de um modo diferente. Mas André Luiz, então, questiona se não seria possível, né, que fosse afastada essa pessoa da influência de Jovino, né, que é o marido, Jovino, que é o marido. Você não poderia simplesmente afastar essa mulher para fazer com que a família volte à sua normalidade, né? Bom dia, Luca. Bom dia, Leca. E continuando aqui, então. O assistente ouviu-a com calma e falou conciso, né? Antes André colocou, né? Por isso que encontramos casais com 50, 60 anos de casados, mas não imaginamos tudo que passaram para estar juntos tantos anos, né? Pois parece uma coisa muito simples, muito poética, muito romântica, né? Mas tem ali uma situação dramática vivendo naquela situação. Bom dia, Andréa. Só eles sabem, exatamente, né? E voltando no tempo, né, André, como eu comentei agora, quando nós pegamos assim, porque os instintos humanos continuam sendo os mesmos de lá para cá, o que mudou foi o comportamento das pessoas diante da sociedade. Quando nós pegamos, então, imaginando que um casal da década de 1950, hoje tem por volta de 80, 90 anos de idade, né? Então eles estão ali juntos há coisa de 60, 70 anos de um casamento, né? E muitas vezes se acha que é um mar de rosas, né? Então as mulheres naquela época eram preparadas para serem
donas de casa, para serem mães de família. A mulher que passava de uma certa idade sofria aquele preconceito de não se casar e tudo mais, né? Então, os casamentos eram feitos de uma forma bastante em que o sentimento, vamos colocar assim, ficava em segundo plano. Então aqui nós vemos, naquela época, essa situação, né, em que a traição a infidelidade ela era, entre aspas, aceitável dentro daquela constituição familiar, exatamente pela dependência que a mulher tinha. Mas aí de lá para cá, década de 60, década de 70, começou a ter muitas mudanças, né? Começamos a ter muitas mudanças na mentalidade, principalmente, né, com a ascensão do feminismo, com a independência das mulheres, buscando a igualdade perante a sociedade e tudo mais. E aí então nós encontramos situações assim. Hoje nós vivemos outro fenômeno, né, que é essa questão da violência doméstica, do feminicídio e tudo mais, mas cada geração vai enfrentando ali as suas dificuldades. Mas o que nós vemos é que nessa época, né, quanto mais para trás a gente volta, mais a gente vê a mulher numa posição de submissão, em que os pais, por exemplo, né, quando tinham uma filha, lamentavam essa situação, exatamente porque o filho varão era sempre aquele que era o orgulho, né, e a mulher seria aquela que teria que arrumar um casamento para que ela seguisse sua vida, né, algo muito problemático. Nos tempos de hoje ainda tem essa situação, né, Tico e Teco? Nós, homens, né, estamos vivendo também uma fase de transição bastante difícil, né, e dependendo da cultura que nós vivemos, nós, homens, nós não conseguimos passar essa fase com muita facilidade, que é primeiro ver a ascensão da mulher, mostrando ali a sua independência, mostrando todas as suas capacidades, como ao mesmo tempo ser ultrapassado em muitas situações, como por exemplo no mercado de trabalho. Então o orgulho masculino muito machucado, ser por exemplo dirigido por uma mulher, né, numa empresa, você ter a sua esposa ganhando mais do que você já não tendo mais aquela voz ativa da cultura antiga que tinha, em que o homem falava, a mulher obedecia, né? Então essas mudanças, né, vão criando para nós situações novas. Tanto assim que nós vemos, né, essa ascensão de violência que nós temos hoje, é exatamente aquela coisa do homem macho, né, não querendo perder o seu espaço de dominação. E as mulheres, ao mesmo tempo, tentando ali, né, alcançar a sua independência, a sua liberdade de consciência, que nós estudamos no Livro dos Espíritos, inclusive. Então é uma fase difícil de transição, que os dois grupos estão sofrendo, inclusive atingindo os filhos, né? Porque os filhos também vivem essa fase de transição. Os pais indo trabalhar, os filhos ficando em casa, é uma educação diferenciada, então é tudo novo para essa geração desses últimos 30, 40 anos. Agradeço sempre aos meus pais e principalmente a minha mãe, que me passou a mensagem de libertação e independência sempre, né? Então é a lei do progresso, né? Então a gente precisa ver de que forma que a gente passa por cada uma dessas etapas, tentando vivenciar isso da forma mais equilibrada possível. Mas, né, para cada época, como eu falei para vocês, para cada geração, um desafio novo. Porque tudo vai sendo sempre diferente daquilo que era vivido anteriormente. A gente pega algumas experiências, mas tem coisas novas que chegam que precisam lidar, né? Então, né, na família como um todo, né, Tico e Teco? Todo mundo passando por essas mudanças. Então o assistente ouviu-a com calma e falou conciso. Conheço a Nésia e nela estimo a admirável irmã. Lembrando que a Nésia, então, é uma trabalhadora do centro espírita, uma encarnada, que vivia então com 3 filhos, um marido, e o marido então vivendo essa fixação por uma outra mulher. E essa fixação, né, a gente tem exatamente uma relação com o tema de hoje, né, dominação telepática. Vamos ver de que forma que isso acontece. Há meses não disponho de oportunidade para visitá-la como venho desejando. De certo não me negarei ao concurso fraterno, entretanto não será conveniente estabelecer medidas drásticas, sem uma auscultação do caso em si. Sabemos que a obsessão entre desencarnados ou encarnados, sob qualquer prisma em que se mostre, é uma enfermidade mental, reclamando por vezes tratamento de longo curso. Quem sabe se o pobre Jovino não estará na condição de um pássaro hipnotizado, não obstante, né, o corpanzil que lhe confere aparências de robustez no plano físico.
Então, apesar daquela aparência forte fisicamente, né, um homem encorpado fisicamente, mentalmente ele se mostra submisso, né, sendo subjugado aqui com esse pensamento exterior. Do que posso perceber, anotou a interlocutora, vejo tão somente um homem comprometido em trabalho digno, ameaçado por perversa mulher. Oh, não, atalhou o nosso instrutor condescendente. Não a classifique com semelhante adjetivação. Acima de tudo, é imperioso aceitá-la por infeliz irmã. Sim, concordo, exclamou Teonília, reajustando-se. De qualquer modo, rogo-lhe a caridosa intercessão. Anésia tem sido uma colaboradora providencial em nossa tarefa. Não me sentiria satisfeita cruzando os braços. Então, é interessante que nós vemos, né, mesmo um espírito com esclarecimento no plano espiritual, né, como é o caso aqui de Dona Teonília, ela não deixa de ser passional. Então, quando ela disse aquela perversa mulher, ela se mencionava exatamente porque ela era completamente a favor de Anésia. Era amiga, estimava Anésia, via a influência dessa mulher na família, todos os transtornos que ela causava. Então, rapidamente, ela já chamou aquela perversa mulher. E aí, então, Aulus já chamou a atenção, falou, não é perversa mulher. Ela pode ser uma mulher em desequilíbrio, uma mulher com valores inferiores, mas rotulá-la de perversa já não é algo justo, né? De qualquer modo, rogo-lhe a caridosa intercessão. Faremos quanto se nos afigure viável no círculo de nossas possibilidades. Contudo, é imprescindível analisar o passado para concluir sobre as raízes da ligação indébita a que nos reportamos. E, imprimindo grave tonalidade à voz, o assistente enunciou: estará descendo Jovino a impressões do pretérito? Não será uma provação que o nosso amigo terá traçado à própria consciência com finalidade redentora e a qual não sabe agora como resistir? Então é interessante esse quadro que Aulus descreve para nós, mostrando, por exemplo, que muitas ligações do passado acabam se restabelecendo no futuro, só que em situações diferentes. Nós vimos no livro, não me lembro se foi no Mundo Maior que nós estudamos, mostrando, né, várias relações do passado que depois se misturaram com o presente, ligações de simpatia, de atração, de grandes tentações e provocações. Então aqui é um quadro que nós vemos, né, que muitas vezes pode acontecer de uma ligação negativa e destrutiva no passado, fazendo com que espíritos se reaproximem aqui no presente, mas não é uma reaproximação para reatar uma ligação que no passado já era perturbada, já era desequilibrada. Mas é exatamente fazendo com que aqueles indivíduos se reaproximem para mostrar a resistência que eles podem apresentar diante da possibilidade de retomar aquela situação negativa anterior. Como pode acontecer, a gente já conversou sobre isso, não apenas aqui nesse caso de uma relação afetiva, mas caso, por exemplo, de pessoas que... era o caso que eu li uma psicografia para vocês de um homem que no passado foi alcoólatra, que trouxe ali grandes transtornos para a família. Aí então ele desencarnou e a nova reencarnação dele, que já estava para acontecer, que ele mencionava que ele já sentia que esse momento estava chegando, e ele sentia medo por isso, é que ele ia reencarnar no ambiente de trabalho, né, e no seu ambiente de trabalho futuro, ele ia reencontrar com aqueles mesmos, entre aspas, amigos, companheiros do passado, aqueles companheiros de bebedeira. E aí então a questão era, você será então provado no seu caráter, sendo exposto às mesmas situações anteriores. A questão é, você vai ceder ou você vai resistir? Se ceder, significa que ele fracassou e o futuro vai ter que ser reprogramado para novamente testá-lo na sua perseverança, na sua resistência a essa tendência negativa. Se ele resistir, ele conseguiu então superar aquilo que para ele no passado trouxe muito desgosto. A mesma coisa acontece nas questões da violência, indivíduos que reencarnam
no mesmo ambiente de violência ou num ambiente de violência no passado, instigando nele aqueles desejos anteriores. E aqui então é que nós vemos nesse caso, né, não é algo genérico de um indivíduo que reencarna no meio de violência para ver ali se a sua tendência violenta volta a aflorar. Aqui nesse caso é um indivíduo que reencarna ao lado de outro indivíduo, um indivíduo já conhecido no passado, para ver se eles dois conseguem então resistir a esse chamamento, a essas tentações a que são provocados. Então por isso que ele coloca, né, estará descendo Jovino a impressões do pretérito, não será uma provação que o nosso amigo terá traçado a própria consciência com finalidade redentora e a qual não sabe agora como resistir? Teonília esboçou um gesto de humildade silenciosa, enquanto Aulus rematava afagando-lhe os ombros. Guardemos otimismo e confiança. Amanhã à noitinha, conte conosco no lar de Anésia. Sondaremos de perto quanto nos caiba fazer. Nossa amiga expressou reconhecimento e despediu-se sorrindo. Então aqui, antes da gente pensar também, o Chico Tai colocou ali, né, tornando um zumbi escravo dela, né, dependendo do grau de influência mental que o indivíduo sofre, como é os casos, por exemplo, de subjugação, que é um dos casos mais graves que nós temos nos processos obsessivos. O indivíduo pode realmente ter a personalidade completamente ali dominada. E ele fica realmente, né, como ali um morto-vivo, simplesmente seguindo os impulsos de alguém que tem ali uma influência maior sobre ele. Então isso depende não apenas da força moral, ou da força mental daquele que exerce, mas também da fraqueza mental daquele que recebe. A sós conosco, durante o regresso ao nosso templo de trabalho e de estudo, Aulus salientou a nossa oportunidade de prosseguir observando. O assunto prendia-se naturalmente a problema de influenciação e teríamos ensejo de examinar fenômenos mediúnicos importantes na esfera vulgar da experiência de muitos. Com efeito, em momento pré-estabelecido, reunimos-nos no dia seguinte para a excursão programada. Atingimos a estação de destino ao anoitecer. Teonília aguardava-nos no pórtico do domicílio confortável, sem ser luxuoso. Pequeno roseiral à entrada dizia sem palavras dos belos sentimentos dos moradores. Guiados por nossa amiga, alcançamos o interior doméstico. A família entregava-se à refeição. Uma senhora jovem servia atenciosamente a um cavalheiro maduro e bem posto, ladeado por 3 meninas, das quais a mais moça revelava a graça primaveril dos 14 a 15 anos. Então esse foi o quadro que nós vimos, né? Uma senhora jovem ligada a um cavalheiro maduro. Então era aquela diferença de idade que havia naqueles casamentos daquela época. Muitas vezes um homem viúvo procurava um casamento novo e a família procurava sempre aquele bom partido, né? Porque a mulher, entre aspas, estava condenada a um casamento. Não era para ela uma opção. A sociedade impunha a ela essa situação. E feliz dela, sorte dela se ela conseguisse acertar ali o bom partido, né? E, inclusive nós tínhamos também muitos filmes de época trazem essas mesmas situações, livros também que contam histórias dessa época do metade do século XX, começo do século XX, final do século XIX. É aquela coisa, né, da mãe chegava para a filha e dizia assim: minha filha, aceita o casamento que com o tempo você passa a gostar dele. Quantas vezes nós vemos discursos assim, textos, né, assim em histórias que nós lemos, né? Bom dia, Marion. Então aqui já mostra para nós esse quadro, uma jovem senhora casada com um cavalheiro maduro. E aqui então, né, a mais moça na graça primaveril dos 14 a 15 anos. Claro que o entendimento da véspera dispensava novas informações. Aulus, no entanto, esclareceu minucioso.
Anésia e Jovino acham-se aqui com as filhinhas Marcina, Marta e Márcia. A palestra familiar desdobrava-se afetuosa, mas o dono da casa parecia contrafeito. Doces apontamentos das meninas não lhe arrancavam o mais leve sorriso. Contudo, enquanto o genitor timbrava em mostrar-se aborrecido, a mãezinha se fazia mais terna e mais contente, incentivando a conversação das duas filhas mais velhas, que comentavam episódios humorísticos do bazar de quinquilharias em que trabalhavam juntas. Aqui André colocou, né, meu avô tinha quase 40 anos e a avó com 18, né, levei um tempão para entender, coisas da época, né. Então é engraçado, né, que tinha aquela coisa também que a gente vê em situações do passado, e que as filhas em casa, né, os filhos de modo geral, a mãe tomando os cuidados e tal, o pai chegaria a tal hora e a mãe dizia assim, olha, não faça muita bagunça que seu pai está aborrecido hoje. Então ela tinha que ficar contornando, segurando ali a conversa, segurando os ânimos para não aborrecer o marido, porque ele despejava sobre a família os seus aborrecimentos, que era exatamente aquela ideia, né, do homem dominante e a família submissa, né? E continua aqui para nós. Fim do jantar, a senhora dirigiu-se à mais moça e recomendou com carinho, Márcia, minha filha, volte à vovó e espere por mim. Nossa doente não deve estar a sós. Lembrando que na descrição que nós vimos aqui, Dona Nésia, ela então tinha a mãe dela, né, a sua própria mãe, muito doente já às vésperas da desencarnação, e ao mesmo tempo tendo esse problema com o marido que vivia esse caso de infidelidade, né? A pequena obedeceu de bom grado e, transcorridos alguns instantes, Marcina e Marta demandaram sala próxima em palestra mais íntima. Dona Nésia reajustou a copa e a cozinha, operando em silêncio, enquanto o marido se esparramava numa poltrona, devorando os jornais vespertinos. Reparando, todavia, que o esposo se levantara para sair, endereçou-lhe olhar inquieto e indagou delicadamente. Podemos acaso esperar hoje por você? Hoje? Hoje? Redarguiu o interlocutor sem fixá-la. E o diálogo prosseguiu animadamente. Sim, um pouco mais tarde faremos nossas preces em conjunto. Preces? Para que isso? Sinceramente, Jovino, creio no poder da oração e suponho que nunca precisamos tanto como agora de usá-la em favor da nossa tranquilidade doméstica. Não disponho de tempo para lidar com os seus tabus. Tenho compromissos inadiáveis. Estudarei junto de amigos excelente negócio. Nesse instante, contudo, surpreendente imagem de mulher surgiu-lhe à frente dos olhos, qual se fora projetada sobre ele à distância, aparecendo e desaparecendo com intermitências. Jovino fez-se mais distraído, mas mais enfadado. Fitava agora a esposa com indiferença irônica, demonstrando inexcedível dureza espiritual. Intrigados com o fenômeno sob nossa vista, ouvimos a Nésia, que, enlaçada por Teonília, dizia quase suplicante, Jovino, você não concorda que temos estado mais ausente um do outro, quando precisamos estar mais juntos? Ora, deixe de preguiças. Sua preocupação seria própria há 20 anos, quando não éramos senão tolos colegiais. Não, não é bem isso. Inquietam-me nosso lar e nossas filhas. De minha parte, não vejo como torturar-me. Creio que a casa está bem provida e não estou dormindo sobre outros interesses familiares. Meus negócios estão em movimento, preciso de dinheiro e por essa razão não posso perder tempo com beatices e petitórios, endereçados a um Deus que, sem dúvida, deve estar muito satisfeito em morar no céu, sem lembrar-se deste mundo. A Nésia dispunha-se a revidar. No entanto, a atitude do marido era tão flagrantemente escarnecedora que, de certo, julgou mais oportuno silenciar. O chefe da família, depois de apurar o nó na gravata, vivamente colorida, bateu a porta estrepitosamente sobre os próprios passos e retirou-se.
A companheira, humilhada, caiu em pranto, silencioso sobre velha poltrona, e começou a pensar, articulando frases sem palavras. Negócios, negócios. Quanta mentira sobre mentira. Uma nova mulher, isso sim. Mulher sem coração, que não vê os problemas, que não nos vê os problemas. Dívidas, trabalhos, canseiras, nossa casa hipotecada, nossa velhinha a morrer, nossas filhas cedo arremessadas, a luta pela própria subsistência. Enquanto as reflexões dela se faziam audíveis para nós, irradiando-se na sala estreita, vimos de novo a mesma figura de mulher que surgira à frente de Jovino, aparecendo e reaparecendo ao redor da esposa triste, como que a fustigar-lhe o coração com invisíveis estiletes da angústia, porque Anésia acusava agora indefinível mal-estar. Não via com os olhos a estranha e indesejável visita. No entanto, assinalava-lhe a presença em forma de incoercível tribulação mental. De inesperado, passou a meditação pacífica a tempestuosos pensamentos. Lembro-me dela assim, refletia agora em franco desespero. Conheço-a. É uma boneca de perversidade. Há muito tempo vem sendo um veículo de perturbação para a nossa casa. Jovino está modificado. Abandona-nos pouco a pouco. Parece detestar até mesmo a oração. Ah, que horrível criatura, uma adversária qual essa, que se imiscui em nossa existência à maneira da víbora traiçoeira. Se eu pudesse, haveria de esmagá-la com os meus pés. Mas hoje guardo uma fé religiosa que me forra o coração contra a violência. À medida, porém, que Anésia monologava intimamente, em termos de revide, a imagem projetada de longe abeirava-se dela com maior intensidade, como a corporificar-se no ambiente para infundir-lhe mais amplo mal-estar. Então, antes da gente continuar, nós observamos aqui então que é uma influência que acontecia não apenas sobre ele, mas sobre ela também. Então, ambos estavam com essa fixação. No caso dele, uma fixação que trazia satisfação, embora fosse uma satisfação viciosa, e no caso dela trazia esse mal-estar exatamente pelas consequências daquilo que ela provocava naquele momento. Mas se, no caso, nós temos, como Jovino, poderia, como sugeriu Aulus, alguma ligação do passado, e nós sabemos que as famílias não são formadas ao acaso, talvez Anésia também tivesse, a partir dessa projeção, recordações do passado, de alguém que no passado foi um inimigo, de alguém que no passado foi uma ameaça. Então veremos aqui no decorrer como é que isso acontece com ela especificamente. Porque dele nós já vimos que poderia ser alguma coisa, né, foi levantada essa possibilidade. No caso dela também isso pode acontecer. Então, da mesma forma que comparsas do passado se juntam no presente, amigos do passado se juntam e inimigos também se juntam. Então nós temos aqui uma situação bem interessante de um triângulo formado por essa família e aquela pessoa exterior. A mulher que empolgava o espírito de Jovino ali surgia agora visivelmente materializada aos nossos olhos. E as duas, assumindo a posição de francas inimigas, passaram a contenda mental. Lembranças amargas, palavras duras, recíprocas acusações. A esposa atormentada passou a sentir desagradáveis sensações orgânicas. O sangue afluía-lhe com abundância à cabeça, impondo-lhe aflitiva tensão cerebral. Quanto mais se lhe dilatavam os pensamentos de revolta e amargura, mais se lhe avultava o desequilíbrio físico. Theonile afagou-a carinhosa e informou ao nosso orientador. Há muitas semanas, diariamente, se repete o conflito. Temo pela saúde de nossa companheira. Aulus deu-se pressa em aplicar-lhe os recursos magnéticos de alívio, e desde então as manifestações estranhas diminuíram até completa cessação. Efetivado o reajustamento relativo de Anésia, e percebendo-nos a curiosidade, o assistente esclareceu. Jovino permanece atualmente sob imperiosa dominação telepática,
a que se rendeu facilmente e, considerando-se que marido e mulher respiram em regime de influência mútua, a atuação que o nosso amigo vem sofrendo envolve anésia, atingindo-a de modo lastimável, porquanto a pobrezinha não tem sabido imunizar-se com os benefícios do perdão incondicional. Bom, aqui nós temos também uma colocação, né, para que ela pudesse se proteger dessa influência negativa, ela deveria então imunizar-se com esse perdão incondicional. E aí, claro, a gente vai fazer aqui uma análise da nossa condição evolutiva atual. Primeiro aceitar uma situação como essa e depois perdoar no fogo da situação. Então é algo realmente bastante difícil e somente aqueles espíritos missionários que vieram com aquele objetivo mais sublime conseguiriam superar. Uma pessoa comum teria grande dificuldade de passar por isso, né? Nós tivemos, por exemplo, né, o caso de Dona Laura, a mãe de André Luiz, lá em Nosso Lar, quando ela então, nas esferas superiores, onde ela se encontrava, né, onde ela habitava, ela se programava para uma nova reencarnação, tendo ali o marido com quem reencontraria, e ele durante a vida física, né, teve casos de infidelidade e tudo mais. Então ela viria para o mundo físico, se casaria novamente com ele e teria as filhas, sendo, né, como filhas aquelas mulheres com quem ele se relacionava no passado. Então nós vemos ali uma situação de realmente um espírito que vem com uma missão de resgatar não apenas aquele, mas resgatar aquele grupo de indivíduos. E, portanto, ela teria já vamos dizer assim, uma pré-resignação diante da situação que ela iria vivenciar. Agora, numa situação normal, realmente é uma exigência que vai, aparentemente, né, muito além das nossas forças. André colocou, né, mas acho que ela já está no caminho, uma vez que guarda a fé religiosa e tenta modificar os pensamentos. Sim, nós temos vários graus de crescimento, né? Há aqueles que crescem com muito maior intensidade e aqueles que crescem pouco, mas o crescimento sempre existe. Então aquela tendência à violência que ela tinha, já então ela consegue se conter para poder, né, mostrando ali essa fé religiosa que ela tem, mas ela não consegue ficar completamente imune ainda, né? E então Hilário, intrigado, perguntou: examinamos, porém, um fenômeno comum, intensamente generalizado, é a influenciação de almas encarnadas entre si, que às vezes alcança o clima de perigosa obsessão. Milhões de lares podem ser comparados a trincheiras de luta, em que pensamentos guerreiam pensamentos, assumindo as mais diversas formas de angústia e repulsão. E poderíamos enquadrar o assunto nos domínios da mediunidade? Perfeitamente, cabendo-nos acrescentar ainda que o fenômeno pertence à sintonia. Bom, então aqui ele já começa a falar para nós dessa conexão mental, né? Lembrando, mais uma vez, que nós já trouxemos isso numa outra oportunidade, quando nós falamos em mediunidade, não é a comunicação, geralmente como é entendida, né? A comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual, ou seja, entre encarnados e desencarnados. A mediunidade é a comunicação entre espíritos. E aí então significa que nós temos espíritos em várias condições e, portanto, a partir do momento em que suas mentes se comunicam, nós temos ali, pela lei de sintonia, né, uma comunicação que surge a partir da mediunidade. Então esse é o detalhe importante. Tanto é assim que quando nós estudamos sobre mediunidade, Kardec trouxe para nós um ponto importante, que era exatamente ali comunicação entre pessoas vivas, manifestação de pessoas vivas, né? Então ele falou sobre isso na Revista Espírita para nós. E se eu não me engano falou também no Livro dos Médiuns. Mas, então nós temos ali essa questão da sintonia mental se encaixa nos fenômenos mediúnicos. E diz ainda para nós: muitos processos de alienação mental guardam nele as origens. Muitas vezes, dentro do mesmo lar, da mesma família ou da mesma instituição, adversários ferrenhos do passado se reencontram, chamados pela esfera superior do reajuste, raramente conseguem superar
a aversão de que se veem possuídos uns à frente dos outros e alimentam com paixão, no imo de si mesmos, os raios tóxicos da antipatia que, concentrados, se transformam em venenos magnéticos suscetíveis de provocar a enfermidade e a morte. Para isso, não será necessário que a perseguição recíproca se expresse em contendas visíveis. Bastam as vibrações silenciosas de crueldade e despeito, ódio e ciúme, violência e desespero, as quais, alimentadas de parte a parte, constituem corrosivos destruidores. Então, esse ponto aqui ele tem um valor significativo para nós, porque quando nós falamos sobre perseguições visíveis, perseguições físicas, violências físicas, nós acreditamos que essa é a única forma que existe de um indivíduo agredir, de um indivíduo prejudicar o outro. Quando nós começamos a entender aquilo que acontece no campo sutil do pensamento, nós vemos que, embora fisicamente as contendas não aconteçam, mentalmente elas estão em plena atividade. E isso acontece, como foi colocado para nós, dentro do mesmo lar, dentro da mesma família ou da mesma instituição. E nós podemos colocar, inclusive, na mesma sociedade. Pegando esse laboratório vivo que nós temos dos tempos atuais aqui no nosso país, nós temos então ali aqueles indivíduos que se combatem fisicamente, se combatem verbalmente, textualmente e também se combatem mentalmente. Então o fato de alguém não escrever alguma coisa, não trazer uma declaração pública, não significa que ele dentro de si mesmo ele se encontre em silêncio. Então nós estamos vivendo assim uma turbulência daquelas das mais agressivas dentro desse campo mental, nos nossos tempos atuais. E quando isso acontece intimamente, nós vemos ali que é algo que parece que se intensifica. Pois é, exatamente, Então tudo isso depende muito das condições de cada indivíduo, do seu grau evolutivo, dos seus valores, da sua personalidade. Fim da ligeira pausa, o assistente continuou. O pensamento exterioriza-se e projeta-se, formando imagens e sugestões que arremessa sobre os objetivos que se propõe atingir. Quando benigno e edificante, ajusta-se às leis que nos regem, criando harmonia e felicidade. Todavia, quando desequilibrado e deprimente, estabelece aflição e ruína. A química mental vive na base de todas as transformações, porque realmente evoluímos em profunda comunhão telepática com todos aqueles encarnados ou desencarnados que se afinam conosco. E como solucionar o problema da simpatia contra nós? Indagou o meu companheiro com interesse. Aulo sorriu e respondeu: a melhor maneira de extinguir o foco é recusar-lhe o combustível. A fraternidade operante será sempre o remédio eficaz ante as perturbações dessa natureza. Por isso mesmo, Cristo aconselhava-nos o amor aos adversários, o auxílio aos que nos perseguem e a oração pelos que nos caluniam, como atitude indispensável à garantia de nossa paz e de nossa vitória. Nesse instante, porém, Anésia consultara o relógio e reerguera-se. 20 horas. Era o momento preciso de suas preces, junto da mãezinha doente, e acompanhamos-la atenciosos, a fim de igualmente orarmos. Então aqui, o que a gente pode acrescentar nesse ponto, é exatamente ali os graus de perdão que nós podemos utilizar nessas situações. Nós já conversamos sobre isso, sobre os vários graus de equilíbrio que nós podemos alcançar. Então são aqueles estágios que nós estudamos numa outra oportunidade. Então, o nosso comportamento primitivo, ele é a agressão física. Então não adianta dizer, por exemplo, que você deve perdoar alguém, que você deve compreender que ele se encontra
num estágio de ignorância, num estágio de atraso moral, o nosso impulso inicial é a agressão, como acontece nos reinos inferiores, né, dos animais, em que eles agem instintivamente, trabalhando, lutando para controlar aquilo que lhe pertence, ou assim ele julga pertencer. A partir daí a gente tem um segundo estágio. Nós, felizmente, já passamos disso, né? Nós, pelo menos assim, o nosso pequeno grupo, né? No mundo nós encontramos ainda aqueles que agem instintivamente. E os meios de comunicação mostram isso com bastante facilidade, que é muito mais fácil para o indivíduo agir impulsivamente, usando essa agressão física, do que ele parar para refletir. Um segundo estágio que nós temos é aquele em que a agressão física ainda continua, mas o indivíduo ele faz aquela análise antes para ver se ele vai dar conta do adversário. Então, primeiro ele simplesmente ataca, mesmo que ele sofra as consequências disso. O segundo, ele vai pensar se é possível. O terceiro estágio é aquele que não agride fisicamente, mas mentalmente, verbalmente, ele continua ali soltando todos os seus cachorros, né? Porque ele xinga, porque ele reclama, porque ele briga, porque ele fala, mas ele fisicamente se controla. Aquele quarto estágio que a gente tem é aquele indivíduo que ele não briga mais, mas ele se sente profundamente magoado, machucado com aquilo que acontece. E ele fica reclamando, poxa, mas por que você me bateu? Eu não fiz nada, por que você está me agredindo? E não sei o quê. Então ele não revida, mas também ele não consegue assimilar aquilo tudo com facilidade. No outro estágio, que já é um estágio mais evolutivo, é aquele indivíduo que diz assim, você me bateu, o que eu fiz para você ficar assim? Peço desculpas, porque eu não sabia que isso ia te magoar. Então ele procura sempre resolver as questões, tentando encontrar assim o que ele fez para provocar no outro aquele efeito. E não simplesmente atribuir ao outro a culpa. E a partir dali já começa a vir o perdão de um modo cada vez mais claro, até que chega um momento, no estágio mais evolutivo, em que simplesmente o indivíduo não é agredido, porque a sua postura moral já é o suficiente para neutralizar qualquer sentimento negativo que o outro tenha. Então nós estamos nessa fase ainda do terceiro, do quarto, até do segundo nível evolutivo em que nós estamos. E aqui quando se fala sobre essa questão do perdão, que ele é o melhor antídoto que nós temos para não entrarmos em sintonia, porque se tem alguém que me faz alguma coisa, fisicamente, presencialmente, eu sei que aquela pessoa existe, eu sei o que ela fez, e dentro de mim eu fico o tempo todo combatendo, que aliás é uma das interpretações atuais que nós fazemos naquele capítulo sobre o duelo que Kardec traz lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Se no passado o duelo era travado, né, com espadas, com pistolas, com mortes em nome da honra, nos tempos presentes o nosso duelo é um duelo mental. Então nós brigamos dentro de casa, um sai emburrado com o outro, e nós ficamos então remoendo aquelas mesmas imagens, remoendo aquelas mesmas ideias, e fica pensando, né, se eu tivesse dito isso, se ele tivesse me falado aquilo, por que eu não reagi naquele momento, não devia ter ficado quieto, e a gente fica então alimentando tudo aquilo. Embora nós não troquemos informações uns com os outros, a sintonia já é o suficiente para alimentar esse sentimento. Então, é como se nós tivéssemos aquela fogueira dentro de nós e essa vibração fosse o combustível que mantesse ela acesa o tempo todo. E a única forma de fazer com que essa fogueira apague é deixar de alimentá-la. E nesse caso, os nossos pensamentos são alimentados de uma forma tão sutil, e esse é o grande problema, porque esse mundo sutil que nos rodeia, que é o mundo dos fluidos, o mundo dos pensamentos, das ideias, nós ainda não compreendemos e nós achamos que isso é uma bobagem, que isso tudo é teoria, porque nós estamos muito acostumados com aquilo que ainda é material. Nós precisamos ver e sentir de uma forma contundente para dizer que aquilo existe. Então quando nós, por exemplo, assistimos a alguma coisa na televisão
e você ali não gosta daquela situação, você não gosta daquela pessoa, você se sente influenciado por ela, aquilo que você pensa, você fica assim, isso é um pensamento meu, isso não diz respeito a ninguém. E na verdade, cada vez que nós pensamos nisso, nós podemos até não chegar até aquela pessoa, mas o fato de nós termos a qualidade daquele pensamento, nós abrimos então a nossa mente para sintonias semelhantes. E aí então nós ficamos nos alimentando constantemente, que na verdade não é uma alimentação, é uma intoxicação. E isso mostra, todos os efeitos dos nossos desequilíbrios, dos nossos aborrecimentos. Muitas vezes a gente se pergunta, por que eu estou tão aborrecido, por que eu estou tão chateado? E na verdade é simplesmente por uma sintonia que alimenta aquilo que nós geramos anteriormente. A partir do momento em que nós mudamos a qualidade do nosso pensamento e fazemos isso com aquela convicção, em pouco tempo o nosso pensamento sai daquela sintonia e nós então encontramos aquilo que é tão procurado, aquilo que é tão buscado, que é aquela paz interior. O Chico até colocou, o importante é conseguir neutralizar o nosso monstrinho. Esse instinto dentro de nós, ele ainda vive nesses impulsos, porque nós temos 3 estágios de evolução. Primeiro nós temos ali aquela fase do instinto, depois nós temos a fase da razão, e depois nós temos a fase do sentimento. O instinto é aquilo que mostra aquele lado animal que nós trazemos ainda. O segundo, que é o da razão, é aquele que a gente reflete, a gente pensa, a gente racionaliza a situação. E o terceiro é aquele dos sentimentos puros e verdadeiros, aqueles sentimentos mais intensos. Nós estamos num estágio em que nós estamos colocando o pé na razão. Começamos a pensar um pouco mais antes de agir, mas o outro pé ainda se encontra naquela parte primitiva. Então é aquele estágio ainda saindo daquele que é o inferior, começando o intermediário, mas esse começo ainda é muito longo desse intermediário. André coloca, estou tentando, mas é muito... Só o fato, André, da gente não se envolver com grandes desequilíbrios, porque a gente pode fazer comparações. Por exemplo, a sua família sairia na televisão, no Jornal Nacional, por exemplo, dizendo que aconteceu um crime dentro da sua casa porque houve uma briga familiar? A gente vai pensar, bom, isso não. Nem tanto, Então, se você consegue sair desse estágio, já é alguma coisa. Porque muitas famílias ainda saem na televisão mostrando esses grandes desequilíbrios, esses grandes conflitos e agressões e violências que levam, que levam esses espíritos a um comprometimento futuro muito grave. Então a gente consegue bom, qual exatamente ali é a situação que eu estou vivendo? É daquela mais grave? Ela pode ser um pouco melhor? O quão melhor ela vai sendo? A gente vai avaliando. Quando a gente faz uma avaliação pessoal, eu falo mal das pessoas, eu agrido as pessoas, eu destruo a vida das pessoas, eu comprometo a vida das pessoas? Não. O que acontece é que nós somos ainda influenciáveis. Porque só o fato de nós sermos influenciáveis já é uma conquista. Porque anteriormente nós levávamos essa influência negativa para os outros. Hoje nós sofremos, porque existe ainda essa vulnerabilidade na nossa mente. Então é uma conquista significativa. Nós temos dificuldade para domar as nossas próprias ideias, para domar os nossos próprios impulsos e tudo mais, mas é algo que existe dentro de nós. Não é algo que nós exteriorizamos para influenciar negativamente o meio onde nós estamos. Infelizmente, o nosso mundo ainda é assim. Nós vemos em todos os lugares as pessoas que fisicamente, aparentemente, mostram ali uma certa superioridade social, pelo intelecto, pela profissão que tem, pelo ambiente que vive e coisa e tal, mas infelizmente a forma como elas expressam provocam grandes perturbações onde se encontram. E quanto mais perturbações a pessoa cria, mais comprometida com essa faixa vibratória ela se encontra. Então a pergunta é, aquilo que eu faço interfere na vida dos outros? Negativamente? Aquilo que os outros fazem ainda me interfere? Sim. Então é um problema agora de defesa. Então na verdade antes eu me preocupava muito com o ataque que eu fazia contra as pessoas.
Hoje o meu ataque ele se encontra tranquilo, eu não preciso mais atacar ninguém, mas eu preciso me preocupar agora com as minhas defesas. E essas defesas começam exatamente com esse esclarecimento que nós vamos tendo com a doutrina, mostrando, por exemplo, sobre a evolução de cada indivíduo, mostrando que aquele estágio primitivo que o indivíduo se encontra é ainda da sua natureza, é ainda aquilo que ele não conseguiu conquistar. E nós vemos isso principalmente dentro dos nossos lares. Aquele familiar problemático, por exemplo, que se comporta de um modo diferente de nós, né? Isso, claro, né? A gente sempre coloca o outro como sendo o problema e nós como sendo as vítimas, né? Mas nós temos que fazer uma autoanálise para saber se nós também não somos o problema. Então, é sempre olhar aquela coisa, né? O outro que causa aquele problema que ainda é agressivo é o estágio em que ele se encontra. E se nós estamos ali juntos, né? André Luiz fala bastante sobre isso, que se nós reencarnamos com um indivíduo que é problemático, essa problemática muitas vezes foi causada por nós mesmos. Então, na verdade, nós estamos nos reencontrando agora numa condição melhor, numa condição diferente, com aquele desequilíbrio que nós criamos nos outros. Então agora é hora de nós invertermos essa polaridade e começarmos a exercer uma influência positiva, né? Então, essa influência positiva, que ela agora é construtiva e não apenas destrutiva. E isso vai também, né, Tic Tac, encaixando no estudo que nós fizemos do nosso livre-arbítrio. Então, como foi colocado, os espíritos podem nos influenciar positivamente, mostrando para nós o caminho, mas seguir naquela direção ou não, é cada um que tem ali a opção de fazer essa escolha, né? Então, aqui o que nós vemos, né, nesse texto que nós estamos estudando, fazendo uma análise sobre a nossa condição atual, fazendo ali quais são os nossos valores, quais são as nossas intenções, por qual caminho nós estamos seguindo hoje, nós podemos fazer uma avaliação do nosso progresso, sem aquela pretensão de nos colocarmos como espíritos que atingiram um alto grau de evolução. A gente, em vez de pensar assim, qual é o tamanho do bem que eu consigo fazer, que é muita pretensão a gente começar a analisar, né, toda a maravilha, todas as flores que nós distribuímos no mundo, é mais fácil a gente analisar assim, qual é o mal que eu já não faço. E é o que sobrar é bem. Né? Então, bom, eu não faço esse mal, eu não faço esse mal, eu não faço esse mal, então isso já vai diminuindo, né, o nosso atraso e já vai mostrando, de certa forma, as conquistas que nós alcançamos. Então, em vez de pensar, como eu coloquei para vocês, né, no bem que nós não fazemos, no bem que nós fazemos, é mais fácil pensarmos no mal que nós não fazemos. Porque assim nós começamos, em vez de olhar para cima, né, pensando assim, né, o quão bom eu sou. Aí a gente começa, muitas vezes, até se iludir demais. Começando a olhar para cima, nossa, mas porque eu sou muito bom porque eu fiz aquilo, porque eu sou muito bom porque eu fiz aquele outro, porque eu sou muito bom nisso, e na verdade nós estamos criando uma ilusão, então nós olhamos para baixo e pensamos, bom, eu não fiz isso, eu consegui evitar isso, eu deixei de fazer aquilo, então a gente começa a ter esse nivelamento por baixo, e esse nivelamento por baixo é muito mais verdadeiro do que aquele que vai por cima. Porque o por cima é aquele que nós achamos que somos. O por baixo é aquilo que realmente nós somos. Então é uma forma de nós nos avaliarmos. Então, sem nos depreciarmos, né? Muitas vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu tenho muito para evoluir, porque eu sou assim, porque eu sou assado. Calma. Pensa naquilo que você já alcançou, e não aquilo que você deseja alcançar, né? Porque o desejo nosso sempre vai muito além. Bom dia, professor. Então, aqui nesse nosso capítulo 19, aqui no Dominação Telepática, começa então exatamente por essa fixação. É aquela fixação que nós temos e é aquela fixação que é alimentada. E essa fixação alimentada vem exatamente pela sintonia daquele indivíduo, daquela situação que nós mesmos buscamos. Porque todas as vibrações, como nós já estudamos várias e várias vezes, né, nós trabalhamos com isso nos nossos atendimentos, fazemos isso, falamos sobre isso nos nossos estudos e tudo mais, falamos que as sintonias, ela depende de um transmissor e depende de um receptor. Transmissores todos nós somos. Então nós estamos sempre transmitindo nossas ideias. Algumas ideias se tornam muito mais contundentes, se tornam muito mais potentes na nossa vida, em comunidade.
E nós falamos na comunidade encarnada e na comunidade desencarnada, que é exatamente ainda uma sociedade viciosa, uma sociedade ainda desequilibrada, uma sociedade ainda perturbada pelas próprias aflições, pelos próprios conflitos, pelas turbulências que nós vivemos, pelas dificuldades, né, pelo sofrimento que nós mesmos criamos e tudo mais. Então essa é a vibração padrão do nosso meio. É isso que nós estamos vivendo hoje, né? E a gente lembra que cada grupo vai vivendo uma situação diferente. Embora nós vivamos numa grande comunidade planetária, nós temos ali as pequenas comunidades, as microcomunidades. Então a minha comunidade familiar, minha comunidade residencial, minha comunidade familiar, da família como um todo, a comunidade do meu trabalho, da sociedade onde eu vivo. Então a gente vai expandindo cada vez mais. Então, de um modo geral, todas as pessoas estão ali quase que naquele mesmo nível, pensando ali nas frustrações, nas dificuldades. Todo mundo pensa nisso. É aquela pergunta que a gente faz, né? Quem que pode se declarar exatamente uma pessoa completamente feliz? Então todo mundo vai dizer que não consegue ser feliz ainda. E aí cada um vai se justificando. Então nós temos essa vibração padrão que envolve o nosso mundo hoje. E é nisso, né, que os espíritos sempre falam que é importante a gente trabalhar por ideias mais positivas, por ideias mais construtivas. Mas quando a gente vai, por exemplo, né, que um outro laboratório que a gente vê, que são exatamente redes sociais, grupos de comunicação e tal, qual exatamente ali o padrão das informações que são passadas para nós? São mais imagens, são mais mensagens, notícias positivas ou mais negativas? Infelizmente nós encontramos mais as negativas. Não são das piores, mas também está muito longe de ser alguma coisa melhor, né? Então essa é a sintonia padrão. E nossa mente, sendo receptoras também, elas vão assimilando essas sintonias. Então, se nós estivermos nessa mesma sintonia que se encontra aí espalhada pelo nosso mundo, nós vamos viver essas mesmas aflições. A imagem que é criada para nós de grupos de espíritos no plano espiritual, que formam essas colônias, que formam esses grupos, não necessariamente organizados, é pensarmos, por exemplo, vamos imaginar assim um local, né, uma coletividade no plano espiritual de espíritos que sofrem por depressão. O pensamento padrão nesse local é a depressão. Se eu me encontro deprimido, é com esse grupo que eu vou me sintonizar. Se eu tenho no plano espiritual um grupo de espíritos que tem ali aquelas ideologias radicais, não importa qual seja, eu posso ter ali uma religião radical, eu posso ter ali uma questão racial radical, uma questão de gênero racial, nacionalista racial, política radical, desculpem. Tudo que esse radicalismo em si, independente do teor, porque não importa o tema, o que importa é o meu comportamento diante do tema. Se eu tenho essa comunidade radical, a tendência é eu me afinizar com essa sintonia. Então, nós temos que fazer esse trabalho exatamente de manter esse padrão elevado. Por isso que esses estudos são importantes para nós. Não apenas pelo esclarecimento que chega para nós, que é um esclarecimento intelectual, mas exatamente porque vai disciplinando o nosso modo de pensar, vai disciplinando as nossas ideias. E isso mostra exatamente uma sintonia diferenciada daquela que é o padrão. Porque quando nós pensamos assim, de que forma que o bem se encontra desenvolvido no coração das pessoas? Nós vivemos realmente numa sociedade fraterna? Ou existem ali ações fraternas, mas que não são genéricas? Então nós vemos assim, que o egoísmo ainda é muito presente, né, e esse egoísmo acaba gerando revoltas, acaba gerando infelicidade, acaba gerando frustrações. Então, de um modo geral, as pessoas pensam assim. A pergunta é, nós queremos pensar dessa forma também, ou queremos pensar de um modo diferente? Mas não basta apenas pensar. Né? Em todas as coletividades, né, Tio Quité, qualquer coletividade vai se formando por afinidade. E é aí que os espíritos disseram para nós, né, que existem as sintonias positivas e existem as sintonias negativas.
Você vai encontrar grupos políticos aí em que o pessoal tá cobras e lagartos que rolam ali em cima das ideias políticas de cada um. Eles estão juntos, eles pensam da mesma forma, então eles se juntam para atacar outro grupo. Então essa sintonia que é criada é uma sintonia destrutiva. Eles não se destroem, mas eles estão constantemente dirigindo esses pensamentos destrutivos a outros que respondem da mesma forma. Então o que os espíritos trazem para nós, bom dia Drácula, então, o que os espíritos trazem para nós é que esse trabalho de mudança de sintonia não é apenas algo que vem com a vontade. Não basta apenas você dizer assim, olha, eu não quero pensar como eles. A pergunta é, né, o que você tem feito para não pensar como eles? Porque quando você deseja apenas, você fala assim, eu não quero pensar dessa forma. Mas quando você menos esperar, quando você se distrair, você já está em sintonia de novo. Então, na verdade, é necessário educar o nosso pensamento. E essa educação vem através da prática. Por isso que os espíritos trazem para nós assim, essa orientação, né, de um trabalho fraterno, um trabalho caritativo, o estudo constante, para manter a nossa mente ocupada dentro desse universo. Até que chega uma hora que você fica tão acostumado a pensar daquela forma, a agir daquela forma, que quando você entra num ambiente diferente, você sente um contraste. E esse contraste é exatamente o resultado da mudança do padrão do pensamento que você tinha. Então é muito comum, você vai numa orientação espiritual, você vai numa orientação fraterna. A grande questão é, você faz algum trabalho voluntário, você se dedica a alguma causa positiva, alguma coisa? Não, não faço. Pô, então faça isso. Vai te fazer muito bem. Mas isso vai te fazer muito bem é algo muito genérico. Porque aqueles que fazem automaticamente, sem se darem conta do porquê estão fazendo, mas nós sabemos agora. Porque quando você se envolve com essa faixa vibratória diferenciada daquela que é comum, onde, lembrando que a fraternidade é o oposto do egoísmo. Né? Seja bem-vinda, Suzana. Então, a fraternidade é a oposição do egoísmo. Se você está acostumado com o egoísmo, a fraternidade destoa de você. Quando você começa a se acostumar com a fraternidade, o egoísmo destoa de você. E isso mostra exatamente essa mudança de padrão. Então é necessário que nós nos eduquemos com um trabalho constante. Porque, como diz o ditado, né, de boas intenções o inferno está cheio. Então nós temos muitas pessoas bem intencionadas, mas muito pouco dispostas. E essa mudança de conduta é uma mudança subjetiva, porque como nós vimos no capítulo anterior, Apontamentos à Margem, que foi o capítulo 18 que nós vimos, foi exatamente a orientação que foi passada. Os espíritos mostram um caminho. As pessoas vão ali através da mediunidade, pedindo ajuda para o plano espiritual, os espíritos dizem qual é o caminho que você pode seguir, qual é a melhor forma de você se ajudar. Aí ele te entrega o papelzinho ali, a orientação, e boa sorte, aí é com você. É a mesma coisa, você vai ao médico dizendo, doutor, eu estou com dor de estômago. O médico fala, então para de comer fritura, para de comer coisa doce, para de tomar refrigerante, para de comer porcaria que você melhora. Fechou a porta, boa sorte. O que você vai fazer a partir dali? Você vai mudar sua dieta ou você vai para a primeira lanchonete que tem ali? O médico ele vai trazer para você a orientação técnica do que você tem que fazer. Os espíritos vão trazer para nós uma orientação moral. Mas eles não podem interferir nas nossas escolhas, porque exatamente o grande aprendizado que os espíritos têm, que os espíritos trazem para nós a respeito da nossa evolução, é a capacidade de autocontrole. É o domínio de nós mesmos. Porque nós já temos uma tendência padrão, que é aquela tendência instintiva, aquela tendência primitiva. O autocontrole e o domínio dessas tendências é exatamente ali o resultado da nossa evolução. E para isso é só a prática que vai mostrar. Então todos nós sabemos o caminho. Todos nós aprendemos constantemente a forma de fazê-lo. Só que é necessário que nós nos envolvamos realmente com essa causa. Porque é uma causa pessoal que nós temos, que é essa causa de crescimento espiritual, essa causa de evolução, essa causa de transformação. E o envolvimento exige de nós muitos sacrifícios, muitos esforços, principalmente os sacrifícios
das nossas tendências inferiores. Eu preciso deixar de fazer o que eu fazia para fazer uma coisa nova. E essa mudança, ela exige de nós um esforço que é um esforço hercúleo, um esforço extremamente difícil para nós, principalmente quando nós temos essas tendências negativas enraizadas dentro de nós. E que nós temos hoje várias escolas que propõem isso. Isso não é um milagre da doutrina espírita, não é uma receita miraculosa da doutrina espírita. Todas as escolas do espírito, lembramos que todas as religiões são escolas do espírito. Cada religião tem ali o seu currículo, vamos dizer assim. Cada religião tem as suas bases, cada religião tem ali o seu comportamento, mas o objetivo é o mesmo para todos. A escola te oferece o conhecimento. O que você vai fazer com ele é uma questão de escolha. Então não importa para onde você frequenta, o que importa é o que você faz com aquilo que você aprendeu. Se nós esperamos, como infelizmente acontece em muitas interpretações, que basta você acreditar que já é o suficiente para você conquistar aquele céu, aquele paraíso interior, você vai se frustrar. Porque para isso, sem prática, sem a vivência disso tudo, para você se autodisciplinar, não há esforço que traga nenhum tipo, não há qualquer desejo que traga algum benefício. Não basta desejar, é preciso vivenciar aquilo. Então nós temos que fazer da nossa causa pessoal a causa dessa transformação. E para isso, como aquela causa, quando nós estamos ali apaixonados por aquela causa, quando nós estamos dedicados àquela causa, aí então nós vamos investir todos os nossos esforços, os sacrifícios, tudo aquilo que a gente puder para poder realmente conquistar aquilo que nós desejamos. Esse é o mais importante de tudo. Então aqui, para nós, nesse estudo então, dominação telepática, nós vimos aqui essa parte. Aqui no próximo capítulo, só para a gente lembrar, mediunidade e oração. Vai ser aqui a sequência desse caso que nós estamos aqui analisando agora, que é o caso, então, como nós vimos aqui no título, dominação telepática. Uma família, marido, esposa, 3 filhos, o marido sendo influenciado psiquicamente por uma outra pessoa, por um caso extraconjugal, e a esposa também ligada também a essa mesma pessoa, só com aquele sentimento de ódio e de aversão. Então, ambos estão dominados a partir do modo como estão lidando com essa influência. Veremos então amanhã, lembrando que essa semana a gente vai se dedicar, essas próximas 3 semanas, de segunda a quinta, nós vamos nos dedicar ao estudo nos domínios da mediunidade, para a gente encerrar aqui o nosso livro antes do nosso recesso, e nas sextas-feiras o estudo da revista. Amanhã nós continuamos então com esse caso, para analisar exatamente quais serão as consequências que essa família vai vivenciar a partir daquilo que foi apresentado. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Antes aqui, deixa eu ver... a Tica até colocou para nós aqui uma citação da introdução, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo encontra-se por toda parte na Antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Em tudo encontramos os seus traços, nas escrituras, nas crenças e nos monumentos. É por isso que, ao abrirmos horizontes para o futuro, lança uma luz tão esclarecedora sobre os mistérios do passado. Então, o que a doutrina traz de benefício, além de ser uma escola do espírito também, é que ela traz uma visão mais ampla de cada um de nós, lembrando que nós somos o presente, o passado em forma do presente. Então, mostra para nós o passado, mostra o presente e mostra o futuro que vem sendo construído. A Angelina colocou: conheci na semana um grupo de índios, eles não entendiam nossa linguagem, achamos interessante que eram organizados, em dado momento, serviram um lanche para eles. Das crianças aos adultos saíram, formaram um círculo, lançaram e deixaram o ambiente limpo, Adorei a organização, o silêncio deles, Então, tudo parte do princípio de cada um, independente da sociedade que eles vivem, Dançaram, Assim.
dançando